Olha só, eu saí de uma mentoria agora com a Val, lá do Rio de Janeiro, e eu contei pra ela uma história que fazia tempo que eu não contava pra ninguém. Vocês sabem que quando o Paulinho me pediu em casamento, eu aceitei. Mas depois eu tive uma conversa, meu pai me chamou pra conversar, uma conversa bem dura, assim. E aí eu desisti de casar na época que nós íamos casar, né? Falei, vamos esperar um pouco mais, né? A gente ganhar mais dinheiro. Não vamos casar assim, né? Vamos arrumar empregos melhores e tal. Nessa noite, eu dormi e tive um sonho. No sonho, eu ia visitar um lugar que era o meu sonho casar, assim, bem rústico, com muita madeira, com muita natureza. E eu tava visitando esse local. Era um local de casamento. E eu falava assim, eu quero casar aqui. É aqui que eu quero casar. Moço, abre o seu livro. Abre o livro e me diga que dia que tem disponível para eu casar aqui. Né, Val? Tô contando aqui a história pro pessoal. Aí ele abriu o livro e falava, olha, a gente só tem uma data disponível, dia 15 de abril. E eu falei, pois pode marcar meu nome que eu vou casar 15 de abril. Aí eu acordei assustada, porque, meu Deus, que sonho mais nítido e claro e direto foi esse. E a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi olhar que dia que caía 15 de abril. E caía numa sexta-feira. Eu liguei pro Paulo, falei, olha, Deus falou comigo através de um sonho e nós vamos casar dia 15 de abril. Inclusive, a gente vai fazer aniversário de casamento mês que vem. Mas 15 de abril caía numa sexta. E essa história só me faz rir, lembrar de como Deus é um Deus que fala conosco. Deus, ele quer falar com você. E eu poderia contar aqui várias histórias de como Deus falou comigo, de como Deus revelou coisas pra mim. E a gente escuta, né, muita gente falando assim, nossa, Deus não fala comigo, Pri, eu nunca ouvi Deus falar comigo. Mas você precisa se colocar numa posição de ouvir. Você se coloca numa posição de ouvir? Quando você está alinhada com o propósito de Deus e por acaso você decide tomar uma decisão errada, esse alinhamento de você com Deus faz com que Ele corrija a tua rota. E o Paulinho tá falando que ele que orou para Deus falar comigo, foi, né? Eu sei que foi. E, gente, 15 de abril era mais ou menos 9 meses depois do sonho. Então, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Às vezes você tá lutando com a força do seu braço em relação a alguma situação na sua vida. Você tenta, luta, o negócio não sai do lugar. Deixa eu dizer, busque a Deus. Ore pra Deus falar com você. Uma amiga minha falou, Pri, eu tava passando uma luta muito grande com a filha, muito problema com a filha. E ela falou, Pri, eu já fiz de tudo, eu faço tudo por essa menina. A gente já ajudou, já pagou terapia, já fez tudo. Eu falei, o problema é que você fez tudo que a sua humanidade te permitia fazer. Comece a entrar agora no movimento de oração, de jejum por ela, por 21 dias. E vamos ver o que vai acontecer. Tem guerras na sua vida que você não vai vencer com a força do seu braço. Tem guerras na sua vida que você vai viver de joelhos. Oração é você colocar a sua fé em ação. Tu já parou para pensar que muitas vezes você faz tudo menos orar? Menos clamar com constância? Ou Deus muda o seu coração e aquilo de repente você enxerga que não era pra você, ou ele muda alguém, ele é um Deus que ainda faz, ele faz o tempo todo para aquelas que buscam, para aquelas que confiam. E aí, mulher, você precisa entender a diferença entre movimento e ação. Eu falo muito de movimento. Ontem a aula não ficou gravada, quem estava ao vivo viu a lapada que foi. Movimento para uma mulher que está estagnada, que não se move, que não toma decisões, virou uma estátua. Nada mexe com ela, nada toca o coração,
nada entusiasma aquela mulher. Você precisa se movimentar. Mas o movimento é o se levantar. Quando você está em movimento, você está planejando, criando estratégia, aprendendo. São coisas boas, mas elas não produzem resultado por si só. É a ação, é o fazer que produz resultado. Muitas mulheres falam, Pri, eu sei o que eu tenho que fazer. E eu acredito. A maioria de nós sabemos exatamente o que nós precisamos fazer. Mas por que você não faz? O seu nível de compromisso com você mesma é tão baixo que as ações que vão produzir um resultado financeiro, um resultado no seu corpo, são as que você mais deixa de lado. Se eu sentar aqui, pegar papel e caneta e começar a escrever aqui, 20 ideias de conteúdos que eu quero gravar, isso se chama movimento. Porém, se eu sentar e começar a gravar, isso é ação. Se você começar a pesquisar na internet um plano alimentar bem bacana e achar vários, fazer várias pesquisas, isso é movimento. Fazer a dieta é ação. Você é uma mulher de movimento ou você é uma mulher de ação? Deus se move em quem age. Deus se move em quem age. Então, o movimento, ele nos permite sentir que estamos progredindo. O fato de você entrar em contato com alguém, fazer uma lista das coisas que você precisa fazer, é um movimento que te dá uma certa tranquilidade. Porém, o movimento por si só não é suficiente para que você tenha progresso. Mulher, você precisa agir. E sim, agir envolve um risco de dar errado, de você ser criticada, de você não ter sucesso. Mas até quando você vai viver a sua vida pelo medo do que vai acontecer, ou viver sua vida movida pelo seu sentimento? A Bíblia fala que o coração é enganoso. Tem dias que você está ótima, pronta para produzir e fazer acontecer. E tem dias, meu amor, que você não quer nem levantar da cama. Aí nesse dia que você não quer levantar da cama, é o dia que você quer desistir de tudo. O processo fere, mas o propósito cura. Nesses dias, você tem que lembrar o motivo que faz você levantar da sua cama. Uma mulher que não tem um propósito claro, uma mulher que não sabe exatamente por que está indo, para quê, ela negocia tão facilmente. Ontem eu tive uma aula incrível sobre propósito. E aí a dinâmica, eles pegavam uma xícara e falavam assim para a pessoa, pega essa xícara. Aí a pessoa pegou a xícara. Depois ele pegou um isqueiro e começou a esquentar toda a xícara. Ficou quente. Pega a xícara. Aí a pessoa falou, não dá para pegar a xícara. Não dá para pegar, tá quente, vou me machucar. Aí ele deu uma luva, sabe aquelas luvas de pegar a comida, né? Como é que é o nome disso? É luva, né? Botou a luva. Agora pega a xícara. Ele pegou a xícara com a luva. O que isso significa? Pegar a xícara é cumprir o seu propósito. Em muitos momentos vai ser difícil cumprir esse propósito. Vai ser desafiador, vai doer, vai esquentar, você vai estar na provação. A luva significa o Espírito Santo. O Espírito Santo te dá as ferramentas que te capacitam a cumprir o seu propósito sem você se ferir. Quando você vê uma mão com a luva, você não vê mais a mão da pessoa. Você vê a luva. Você vê o Espírito Santo. Quando você está debaixo e alinhada com o propósito que Deus tem para sua vida, recebendo as ferramentas certas, quem brilha é Deus através de você.
O quanto você depende do Espírito Santo na sua jornada, mulher. O quanto você pede ajuda do Espírito Santo para ser uma boa professora, para ser uma boa mentora, para ser uma boa mãe. Qual o seu nível de dependência com Ele? A história de Pedro é muito conhecida, né? Pedro viu Jesus andar sobre as águas, teve fé, começou a andar sobre as águas e de repente ele afundou. Ele teve medo. Mas Jesus perguntou para ele assim: Pedro, por que duvidaste? Não foi porque você teve medo, é porque que ele duvidou. Porque o problema não é sentir medo, o problema é quando esse medo se torna em dúvida. Quando esse medo começa a questionar se isso é para você, se esse é seu propósito. Quando esse medo traz questionamento, você começa a afundar. Isso é forte, né, gente? E olha que doideira. Pedro teve fé. Ele andou sobre as águas, gente. Isso é um milagre, isso é uma coisa surreal. Alguém andar sobre as águas. Ele rompeu todas as leis físicas. Ele andou sobre as águas. 1 segundo depois, ele afundou. E muitas vezes a gente é assim na nossa caminhada. A gente está cheio de fé, a gente acabou de conquistar uma coisa enorme na nossa vida, uma conquista. E de repente a gente está afundando. Com as dúvidas, com o medo. Como é que pode isso? Você é um ser emocional. Mas você também é uma mulher espiritual. E a partir de agora, você precisa decidir se você vai andar pelas suas emoções ou se você vai andar pelo que você acredita. Pedro teve medo. O medo fez ele sentir dúvida e ele afundou. O que você tem medo na sua vida? Você tem medo de empreender? Você tem medo da exposição? Vocês sabiam que eu tinha medo da exposição? Eu não queria que as pessoas me vissem. Pra mim, antigamente, gravar um vídeo, fazer uma live, eu falava, ai meu Deus, meu chefe vai ver. E eles vão me criticar, porque não vai ficar bom. Até que eu entendi uma coisa. Eu não faço isso somente para as pessoas. Eu faço para que Deus, através de mim, toque as pessoas. Por causa do meu propósito, por causa do meu chamado, eu vou me expor. Você não pega uma lâmpada que foi criada para iluminar, para abençoar e coloca ela debaixo da mesa escondida. Muitas mulheres são luzes, são tochas, são potentes, mas estão se escondendo. Estão se escondendo por medo da crítica, estão se escondendo por medo da vergonha, estão se escondendo por medo do fracasso. Então você decide ficar ali naquela bolha. Ali ninguém te fere, né? Ali você pode fazer o que você quiser. Ali não tem confronto. Talvez sua vida tá precisando de um confronto. Talvez você tá precisando de um problema novo para te sacudir. Não tem mais nada nessa terra mais poderoso que um problema. Um problema daquele que você fala assim: como que eu vou resolver isso? Eu não tenho a quem recorrer. Não tenho quem me ajude. Como é que eu vou sair dessa? O problema, ou ele te faz se render, se estagnar, ou ele te faz começar um movimento. E você começa a usar uma fé que você não usava, você começa a usar uma atitude que você não usava. Se você está passando por problemas, você está tendo uma ótima oportunidade na sua vida de se movimentar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo começa de joelhos. Se ajoelhe e comece a pedir para Deus intervenção. Problema é a solução ao contrário. Só que eles precisam ser vistos da forma correta. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Deus, que ribuliço que tu quer fazer através dessa situação?
Se o problema hoje está paralisando você, se o problema hoje está drenando a sua energia, se o problema hoje está atrapalhando o seu relacionamento com seu marido, com seus filhos, você não entendeu nada. Se o problema hoje está te fazendo terceirizar a culpa e a responsabilidade, você não entendeu nada. E hoje, se você puder, hoje mesmo, agora, depois que a gente fechar aqui, se ajoelhar em algum lugar e falar: Deus, eu te apresento essa situação. Eu te apresento o meu filho que está rebelde. Eu te apresento, Deus, é a minha dificuldade em quitar minhas contas. Eu te apresento a minha tristeza, a minha angústia. Deus, me ajuda. Me tira desse lugar. A Bíblia fala: eleva os meus olhos para o monte e me pergunto: de onde vem meu socorro? Eu já tive situações assim. Eu estava literalmente olhando para o céu e falando: da onde vai vir o socorro? Da onde vai vir a minha provisão? Aí o texto continua: o meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Você tem um Deus que quer te socorrer. E aí, voltando à história que eu estava contando, de tantas mulheres que me procuram cansadas, dizendo que já fizeram de tudo, que não sabem mais o que fazer, mas que não buscaram a Deus, não fizeram um jejum, não fizeram um movimento espiritual, sabe? Uma campanha de 7 semanas, 7 terças-feiras, você ir para a igreja, no altar. O mais importante elas não fizeram. E aí, isso tem tudo a ver com o que eu ensino. Gasto de energia versus resultado. Tem coisa que você gasta uma energia muito grande e não te dá resultado. Quando acontecer isso, pare, não se force, não insista. Você precisa mudar a estratégia. Aqui a ideia é você gastar energia e ter muito resultado. A oração, a busca de Deus, a busca em Deus, a parte prática de você fazer o que precisa ser feito. Porque olha, escuta, Deus não vai fazer o que você pode fazer. Ele já te criou mulher capaz de tomar decisões, de fazer ligações, de agir. Você fica esperando Deus fazer sua parte. Ele não vai fazer assim. Ele vai te dar estratégia, ele vai te dar ânimo, disposição, mas a tua parte você faz. Então buscar a Deus, agir fazendo aquilo que te cabe, agir em fé, misturar essas duas atitudes faz você ter uma vida realizada, uma vida abençoada. A gente fala de movimentos de ação, movimentos de empreender. Nossa, eu atendo muitas mulheres que falam: Pri, quero empreender. E numa conversa ali eu já dou uma estratégia para ela que ela não tá me enxergando. Gente, existe, você só não tá vendo. E você não tá vendo porque você tá cansada, você tá sobrecarregada, você tá numa bolha. E dentro de uma bolha, o que você vê? Vocês concordam comigo que a minha visão aqui é uma? Se eu estiver lá no avião, lá em cima, isso aqui vai ficar pequeno, que eu nem vou entender o que é isso. Quando você se coloca num lugar espiritual, em Deus, você enxerga como águia. Você não enxerga como galinha. Você quer ser galinha ou quer ser águia? A galinha só tá vendo aquilo ali, ó. A águia vê a galinha bem pequena. Isso depende do lugar que você se coloca espiritualmente. Eu sei que no mundo tereis aflições. Isso é verdade. Jesus não mentiu pra ninguém, né, gente? Jesus aí jogou a real. Ele falou: galera, mulherada, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí o apóstolo Paulo chegou e falou: porque eu me glorio nas tribulações. Eu me alegro nas tribulações, porque elas produzirão um peso eterno de glória. Então a gente vê 2 versículos bem parecidos, onde eles dizem se alegrar, se gloriar no problema, na tribulação,
Isso é forte demais. Pelo resultado que aquilo iria trazer. Peso eterno de glória. Vencer o mundo. Entende a chave aqui? Entende que a chave está em enxergar o final? Por causa do peso de glória, por causa da alegria que eu vou receber, eu suporto a dor. É que nem parir, gente. Eu ganhei os meus 2 meninos de parto normal. E eu digo uma coisa pra vocês. Depois que essa criança sai de você, você esquece a dor. Você vai esquecer da dor que você tá passando nesse processo. Quando esse filho nascer. Hoje, eu esqueci a dor que eu passei. Todo o processo que eu vivi até chegar aqui. Hoje eu dou risada olhando. Meu Deus, foi tanta peleja. Mas hoje eu vivo uma coisa tão boa na minha vida que aquilo lá foi só aquilo lá. Mas hoje pra você é muito grande porque tá potencializado pelo cansaço, pela tristeza, pela falta de esperança. Eu vejo que muitas mulheres estão sem esperança. Que a situação melhore. Você fala, Pri, sinceramente, dentro de mim, eu olho para isso e eu não vejo como melhorar. Eu não enxergo que essa situação melhore. Mas a tua esperança vem de Deus. Você quer esperança no seu coração? Você precisa de ter a tua esperança renovada? Então comece a pedir que Deus renove a esperança que há em ti. Para que você volte a sonhar. Para que você volte a realizar. Para que você volte a sorrir. Tudo começa de joelhos. Tudo começa no altar. Isso é forte demais. A única coisa que você não pode negligenciar e deixar de lado é o clamor. Eu falo para as minhas alunas, você precisa ter um momento do dia para você fazer o devocional, para tu chorar. Chorar, chorar, chorar. Não é choro de tristeza, é choro de alívio. Tira aquilo que tá te fazendo mal e derrama isso em lágrimas, em oração. Pra gente ser cheia, nós precisamos nos esvaziar. E se você parar pra pensar, a gente tá cheia de tanta coisa. É tanta coisa que a gente passa num dia que dá pra encher, né? Você chega no final do dia cansada, talvez passou por tantas coisas difíceis no longo da semana, uma semana de enfermidade. Você precisa se esvaziar. Não tem como remendar tecido rasgado, porque o rasgo vai ficar maior. Deus quer te dar vestes novas, mulher. É isso que eu quero te dizer hoje. Deus quer te dar vestes novas. Mas qual foi a última vez que você se derramou? Olha, eu tenho alunas no mundo inteiro. Algumas muçulmanas. Tem de tudo. Mas para todas eu falo. Ajoelha e fala com Deus. Ele vai falar com você. E quando Deus falar com você, quando Deus, através da palavra dele, através de um sonho, através de uma flor, através de uma criança, quando Deus falar com você, tudo vai ser ressignificado. A forma que você está enxergando isso hoje, parece que vai ser arrancado de você e Deus vai te dar uma nova visão, uma nova esperança. Mas tudo que o mal quer fazer é te distanciar da oração, é te distanciar da busca. Tenta. Fala assim, hoje eu vou pra igreja. Tu vai ver o tanto de coisa que vai acontecer pra você não ir. Hoje eu vou tirar um tempo com Deus de oração, vou botar uma música, um louvor e vou falar com Deus. Veja tudo que vai acontecer. Eu sei as coisas que acontecem pra você não estar aqui ao vivo comigo. Então chegou o tempo de fortalecer a sua fé e o seu espírito para as grandes coisas que vão acontecer. E eu declaro sobre a sua vida, viu? Eu declaro sobre a sua vida
um casamento abençoado. Um casamento que quando você olha pra ele, você fica com frio na barriga. Ele vai te olhar, te amar e te admirar. Eu declaro que você vai ter dinheiro de sobra para você, para emprestar, para investir, para doar. Eu declaro que você vai ser plena dentro do seu propósito. Eu declaro que todas as suas feridas emocionais serão curadas. Tudo isso está acessível para você. Tudo isso é seu. Imagina um galpão com várias portas trancadas. E lá dentro tem tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Você pode passar o resto da sua vida sem acessar esse lugar. Você pode chegar no fim dos seus dias e nunca ter acessado esse lugar. Mas através da oração, através do clamor, você abre essas portas.